Pronto, então a gente vai dar início, né, às atividades de hoje. A gente está no segundo ciclo de palestra do nosso projeto aqui do Instituto Federal da Bahia, Campus Vitória da Conquista, do projeto Ensino, Divulgação e Popularização da Astronomia. Esses encontros remoto, né, virtual, a gente fez o ano passado, 2020 e 2021, né, por conta do estado pandêmico, né, que a gente está da pandemia, que a gente não está podendo fazer os eventos presenciais. Então, aí a gente fez esse ciclo de palestra. O ano passado a gente fez 2 vezes por mês, né, a cada 15 dias, e esse ano a gente está fazendo 1 vez por mês, né, tendo em vista a demanda de atividades que está tendo de todas as instituições e de todos, né, os professores envolvidos e alunos. Então, para essa segunda palestra, né, desse segundo ciclo, eu convidei Carla Sueli Correia de Santana, né? Carla, ela participou um ano aqui da jornada de astronomia, né? Foi logo mais no início do mestrado dela, e o mestrado dela, o trabalho dela de mestrado teve exatamente o título da palestra de hoje, né? Que é Tateando o Céu, Ensino de Astronomia para Estudantes com Deficiência Visual. Carla, ela é mestre, né, pela UFES, né, no mestrado lá de astronomia, e ela ensina, né, eu acho que ela está aplicando bem o trabalho dela do mestrado, né, no ensino. Ela ensina em 2 escolas em Itaberaba, eu não sei se ela é mesmo de Itaberaba, mas ela ensina em 2 escolas lá, e a qual eu agradeço por ter aceitado o convite e por falar para a gente hoje, assim como eu agradeço também as escolas que ela trabalha, né, por recebido ela para vir aqui falar com a gente. Então, com você, Carla, a palavra. E muito obrigada. Por nada. Boa noite a todos, né, e a todas. Na verdade, eu não sou de Itaberaba, né, eu sou de Taniaçu, aí pertinho de Vitória da Conquista, né, no sudoeste da Bahia. E estudei a vida toda em escola pública, né? Estudei na UFES, fui aluna de graduação do curso de Física e aluna do mestrado, né? Que eu tive como orientação o professor Iranderli e a professora Vera Martins, né? Que me orientaram aí para que hoje eu pudesse, né? Falar com propriedade sobre o que eu estudei. Trabalho aqui em Itaberaba, em 2 escolas particulares, né, que é a Escola Intelectos e a Escola Maria Bernarda. Na verdade, assim, para falar do meu título da dissertação, né, que foi Tateando o Céu, o ensino de astronomia para estudante com deficiência visual, eu tive que pensar, né, e imaginar como seria a vida estudantil de uma pessoa que tivesse 0% de acuidade visual, né? Ou então que ele fosse 100% cego. E o que me fez escolher essa temática foi quando eu morava em feira, que eu pegava ônibus, eu via aquelas pessoas com deficiência visual vendendo as balinhas, né, de gengibre. E eu ficava intrigada, né, como que eles faziam tudo certinho. E aí eu pensava, né, por que não ensinar astronomia para eles? Aí eu lembro que o meu orientador brincou comigo e falou, mas Carla, é muito difícil, mas não é impossível, vamos tentar? Aí a gente tentou, tentativas, né, de acertos, erros, mas concluí aí o mestrado, né? Eu acredito aí que foi um grande passo na minha vida, porque eu não só socializei o que eu aprendi, mas como eu aprendi muito, muito, muito mesmo, com o projeto que eu trabalhei. E para começar, né, eu não poderia deixar de citar Rubem Alves. Rubem Alves, né? Quando ele disse que foi essa frase que me alicerçou, quando ele disse que há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. O ato de ver não é coisa natural, precisa ser aprendido. Né? Então, quando eu li essa frase, eu me apaixonei por ela.
E aí eu perguntei como é que eu poderia levar a astronomia, né, para esses alunos. Então, eu trabalhei o projeto do mestrado aqui em Itaberaba, no CEAP, né, que é o centro aí o centro pedagógico, né, de educação especial, de apoio em educação especial. Tive uma ajuda muito grande, uma parceria muito grande do Núcleo de Deficiência Visual, né, da onde que eu fiquei aqui 1 ano e meio, 2 anos, aprendendo e ensinando. Então, o que que eu fiz? Eu pensei em alguns produtos didáticos, né? Fui fazendo como diz, uma cronologia. Vou primeiro falar do sistema solar. Depois vou falar da Lua. Aí foram surgindo outras ideias, né? Eu falei, mas a Lua só é pouco. Vamos falar das estações do ano. Tentei falar das estações do ano. Aí eu falei, não, é muito pouco. Aí eu fui tentando acrescentar as coisas que eu achava que os meus alunos do projeto mereciam. Claro que eles mereciam muito mais, mas a pouca experiência não permitiu eu avançar tanto. Então, eu produzi um sistema solar, vou começando mostrando algumas imagens para vocês. Claro que esse sistema solar aí, ele está fora de escala, tá? Tanto de tamanho como de escala de distância mesmo. E a primeira coisa que eu precisei pensar para que esses produtos fossem confeccionados, fossem produzidos, foi na sensibilidade, né? Porque os meus alunos não enxergam com os olhos, eles enxergam com o ouvido, eles enxergam com o paladar, eles enxergam com o tato, eles enxergam com o movimento. Então, eu precisava buscar uma adaptação. Então, eu precisava adaptar o que era que eu ia trabalhar, que era gasoso. Então, eu tive que trabalhar com os estados da matéria e adaptar esses estados da matéria para falar isso é sólido, isso é líquido e isso é gasoso. Então, eu pensei no feltro, né, que é aquele tecidozinho molinho, maleável, para ser o meu estado gasoso. Então, tudo que eu trabalhei no mestrado, eu usei um padrão para gás. E usei um padrão para o estado sólido e um padrão para o estado líquido. E aí eu comecei a fazer. Foram várias tentativas, gente. Muitas e muitas. Fazia, levava, não dava certo, refazia. No entanto, que eu ainda era para ter terminado o mestrado em 2017, né? No final de 2017, mas só consegui concluir em março de 2018 para levar a dissertação, porque foram tentativas. Então, se eu pegasse o meu estado gasoso, se vocês olharem aqui, o último planetazinho, ele está bem condensado. E aí os meus alunos falavam assim, aqui não está parecendo gasoso. Pintou demais. Tipo assim, eu falei, deve ter sido porque eu pintei. Ah, então foi por isso. Então não está como gasoso. Os outros gasosos estão parecendo que são gasosos, mas esse não está. Então eu tive que refazer. Então, foi uma aprendizagem sem tamanho. Não posso dizer que os meus alunos me ensinaram muito. Então, eu pensei num sistema solar que contemplasse aí o máximo de coisa que eu pudesse levar. Então, eu pensei numa zona habitável, pensei no cinturão de asteroide, pensei aí nos planetas gasosos. Nessa imagem não estão os satélites naturais dos outros planetas, né? Mas no produto final, né, eu coloquei os 4 satélites galileanos aí em Júpiter, coloquei os 2 satélites de Marte, mas assim, no primeiro momento foi muito difícil, mas valeu a pena. Então, aí depois do sistema solar, eu fui pensando em outras coisas. Claro que no primeiro momento, eu pensei em galáxias também, pensei em constelações. E assim, aos poucos, a gente foi desenvolvendo aí uma coleção aí de produtos didáticos voltados para o público com deficiência visual. Vou ressaltar que os meus produtos todos são coloridos,
porque eu não pensei só em um público com deficiência visual. Pensei em uma sala inclusiva, que eu pudesse contemplar todos. E assim, cada produto didático meu, eu precisava ter o retorno. Então, eu levava o produto didático para os meus alunos, eu dava uma aula a eles, e depois eu precisava saber se aquele produto didático deu certo. Então, para o sistema solar, eu fiz um jogo. Né? Eu fiz um jogo do sistema solar com zona habitável, com Marte, aqui, com os dois seus satélites naturais, Júpiter, com os 4 satélites galileanos. Fui fazendo, porque eu precisava avaliar se o meu produto didático contemplava os alunos. E, através do jogo, eu tive uma resposta muito boa, muito boa. Mas esse trabalho ele foi muito importante na minha vida, porque quando eu cheguei no CEAP para apresentar minha proposta aos meus alunos, eles falaram assim: a senhora tem certeza, Pro, que a senhora quer trabalhar com a gente? A gente dá trabalho, ninguém quer trabalhar com a gente. Então, assim, essa fala dos alunos, do meu primeiro contato com eles, me motivou muito a seguir em frente. Eu falei, já que é um povo esquecido, eu vou mostrar para esse povo que eles são importantes. Porque não é um trabalho fácil, né? É um trabalho árduo, é um trabalho de tentativas. Né? Não é chegar, colocar no quadro, trazer um slide, uma apresentação e pronto. Eles precisam ver com o que eles podem ver. E esse jogo, eu acho que eu tenho aqui, é outra imagem do jogo. Então, esse jogo, ele constituía, né? Ele tinha todas as partes do sistema solar e tinha a parte escrita em braille. Né? Vou ressaltar aqui, eu não sou alfabetizada em braille, né? Eu estou agora no processo de alfabetização em braille, hoje já consigo escrever e ler o braille, mas não com a velocidade que uma pessoa é alfabetizada. Então, eu estou me auto-alfabetizando. Então, cada jogo, né? Então, eles tinham que pegar as peças do jogo e encontrar, né? E encontrar aí a sua escrita. E ia montando o joguinho. Então, eu fiz aí 6 jogos, né? Cada um jogava, de uma forma de ter essa resposta dos meus alunos, né? Das pessoas que contribuíram, né? Para que o meu mestrado ele fosse concluído. E as fases da Lua. Também fiz esse produto das fases da Lua. Né? Eu usei um relevo, né? Uma cola 3 dimensões, aí, que a gente fala 3 dimensões, mas ela não é 3 dimensões, ela só é um alto relevo mesmo. Coloquei o Sol, né? As linhas aí, representando que é um meio homogêneo, né? A luz se propaga em linha reta, e coloquei a terrinha aqui, a nossa terra aí no centro, ela está em branco, e fui colocando aí as fases da Lua, né? As 4 fases aí que nós temos. Claro, a gente sabe que tem aí entre a Lua nova, entre o quarto crescente, sempre tem aí as outras fasezinhas que é a mudança, mas eu não contemplei esse critério. E todos esses produtos didáticos, os outros que eu vou mostrar, eles foram, assim, contemplados. Então, eu tive resposta dos meus alunos fantásticas. Então, eu não só levei os produtos, eu dava uma aula para eles. Né? Fui mostrando que a parte que tinha menos brilho, que eles sentiam, era a lua nova, né? Ou seja, era aquela lua que não aparecia, a gente não via aquele brilho no céu, fui colocando o quarto minguante. Aí eu fui usando materiais com texturas diferentes. Claro que o brilho eu usei, vocês podem ver aqui, ó, onde tem um quarto minguante, eu fui colocando o formato aí,
e fui colocando materiais diferentes para que, quando eles, né, tateavam, eles pudessem compreender que existia uma diferença entre a substância, ou seja, o material usado na minguante, na cheia, na crescente, fosse diferente da lua nova, que também é diferente do sol. Então, o sol eu usei uma areia brilhante, né? Mais grossa, até para representar que eu falava que o sol não era perfeitinho, que tinha algumas erupções. Então, fui usando materiais que eu pudesse representar na singularidade o que a escola pública, a escola particular não contemplava. Então, essa é uma imagem que eu tenho aí dos meus alunos, né? Depois de ter dado aula, eles tinham que reproduzir essas fases da Lua. E aí eu usei massinha de modelar, usei miçanga, né, de vários tamanhos, para que eles pudessem, né, representar aí as fases da Lua conforme foi socializado. Então, aí depois das fases da Lua, né, aí tinha que fazer a parte aí escrita em braille, se vocês conseguirem observar direitinho, né, eles usam aí o Sol, eles conseguem colocar a fase, a lua nova aí sem nenhum glitter, sem nenhuma lantejoula, sem nenhuma miçanga, para representar que ela não aparece, aí a gente não consegue observar, né? Na parte noturna, a lua nova. Esses são os meus alunos do mestrado, que fez parte do meu mestrado. E essa foi a resposta que eu tive depois de ter dado a aula aí para ele das fases da Lua. Né? Eu tenho aí a representação de alguns estudantes, não coloquei todas as imagens também para não cansar vocês. Então, eles representam aí a Terra, né? As fases aí, as 4 fases que foi apresentada, e o Sol. E se a gente for comparar com o produto que foi apresentado, é bem parecido. Então, quando eu tive esse retorno, eu falei assim, esse produto parece que valeu a pena, né? Parece que foi contemplado, parece que o meu objetivo, ele foi alcançado quando eu levei aí esse produto e eu tive o retorno aí da atividade da massinha de modelar, é uma atividade prática, né? Porque trabalhar com aluno com deficiência visual, a gente trabalha muito mais com a prática, né? Claro que não existe prática sem teoria no conjunto, mas o nosso retorno, ele precisa ser mão na massa. O aluno, ele precisa ser, né? Ele precisa ser protagonista da sua aprendizagem, ele precisa ser protagonista do seu conhecimento. Então, eu não poderia pedir ao meu aluno do projeto do mestrado que escrevesse para mim as fases da Lua, porque isso eles já fazem. Eu tinha que mostrar para eles algo diferente, o que a escola não apresentava a eles. E depois das fases da Lua, aí eu também tentei falar um pouquinho sobre as leis de Kepler, não consegui contemplar aí o produto didático com a terceira lei, né? Só consegui contemplar aí com a primeira e segunda lei de Kepler, né? Que é a lei das órbitas e das áreas. Eu não tive, né, capacidade intelectual aí para produzir um produto didático aí que contemplasse a terceira lei de Kepler. Então, para que essa terceira lei fosse contemplada, né, eu fiz um texto. Esse texto ele foi impresso em braille, né? Hoje a gente tem uma impressora em braille, e aí eu pude contemplar, mas com o produto didático, infelizmente, eu não tive condição, né? Intelectual, a mente, como diz os meninos, a mente bugou, né? Não conseguia aí avançar. E esse, para mim, é um dos melhores
e um dos melhores produtos que eu pude confeccionar, porque deu muito trabalho. Então, o que que eu fiz? Quando eu fui falar de constelação para os meus alunos, para falar de estrela, né? Eu já tinha falado do Sol, que é a nossa estrela, mas eu tinha que falar das constelações. Então, eu projetei aí um céu, né? Esse é o céu. Esse céu, ele tem 2 metros de diâmetro, né? Fui dividindo aí as eclípticas, a linha do Equador, fui dividindo aí o Polo Norte Celeste, o Polo Sul Celeste, e projetei as 88 constelações aí do catálogo Messier. Né? Deu um pouquinho de trabalho, cada constelação dessa ela foi feita à mão, e foi feita com alto relevo, com a tinta, com um glitter, né? Uma cola aí de alto relevo. Eu reproduzi como eu fiz, né? Eu fui imprimindo cada constelação dessa e fui colocando na posição aí. Eu peguei aquele mapa celeste e fui reproduzindo essas constelações aí nas posições, numa posição geral, né? Não como mapa celeste. O meu objetivo é produzir um mapa celeste. Eu já fiz até o projeto, mas ainda não consegui produzir esse mapa celeste aí. E aproveitei com esse produto didático para falar das constelações zodiacais, para falar onde, né? Onde, como eu vou dizer, por onde o Sol percorre, né? Vou falar assim, de uma forma de percorrer, né? Onde o Sol, onde as constelações zodiacais, a Lua, né? O espaço aí do céu que a gente pode estar fazendo o trajeto aí. Todas essas constelações, ela tem a parte braille, e ela tem a parte negrito, né? O negrito aí é o português, no meu caso aí foi o português, mas é a parte escrita. Então, para que ficasse bonitinho, não ficasse... Porque além de fazer com que os meus alunos aprendessem, os meus produtos tinham que ficar bonitinhos. Então, eu usei, para escrever o braille, aquele plástico, aquela folha que usava em retroprojetor. Né? Esse braille foi escrito aí naquela folha de retroprojetor. Esse braille, gente, não fui eu que escrevi, né? Foi as meninas do CEAP que escreveram e os meus alunos que participaram do projeto. Então, nesse período, eu ainda não sabia escrever o braille. Eu aprendi com eles. Então, o meu mestrado foi uma via de 2 mãos, né? De mão dupla, como diz. Eu oferecia o que eu tinha de melhor para eles e eles ofereciam para mim o que tinham de melhor. Então, esse é o momento aí que a gente socializava, né? A parte aí do céu. Vale ressaltar que eu tinha que usar o produto didático algumas vezes, porque o centro lá, o CEAP, nem todos os alunos iam no mesmo dia. Então, às vezes, eu ia 2, 3 vezes na semana com grupos de alunos diferentes. Eu tive aí 12 alunos participando do meu projeto. Eu tive alunos que perderam a visão gradativamente. Eu também eu tive alunos que nasceram sem o globo ocular. Então, eu tinha aí um conjunto de alunos, né? Eu tinha aluno que nunca enxergou, e eu tive alunos que estavam também no processo da perda da cegueira, e tive alunos aí que já eram, né, que já eram cegos aí há uns 10 anos, 12 anos. Então, eu trabalhei com um grupo diferente aí na questão da cegueira. Também tive aluno de baixa visão. Mas eu sempre foquei no grupo da cegueira mesmo. Então, esse eu continuo mostrando aí, né?
o céu, coloquei a Terra no centro aqui, para mostrar aos alunos, vocês podem observar aí a parte do Braille, né? A parte das constelações. Também vou ressaltar, né, que essas constelações, elas estão projetadas nesse céu de forma de como a gente observa o céu. Mas disse aos meus alunos que essas constelações não estão no mesmo plano, né? Que essas estrelas aí não estão no mesmo plano, não está bonitinha assim como está aí no céu. Mas quando a gente observa e liga os pontinhos, formam essas imagens. Também disse aos meus alunos, quando eu falei do céu, né, desse cartão Messier, desse catálogo Messier, eu disse a eles que existia um céu diferente, que era o céu dos índios. Não projetei o céu dos índios, certo? Que é um pouco diferente aí as constelações. Não consegui produzir aí esse produto didático, mas também disse a ele da cultura indígena aí a observar o céu. E também, já estou quase perto de finalizar, a questão aí das galáxias, né? Eu trabalhei com os alunos as galáxias, e aí eu fiz um espectro de galáxia, né? Mostrando aí os tipos de galáxias que a gente tem, né? A lenticular, a espiral barrada, a espiral, e fui tentando reproduzir aí algumas galáxias, né? Eu tentei reproduzir aí a, a Via Láctea, só uma reprodução mesmo. Fui reproduzindo cada um desses tipos de galáxias, né? Tentei fazer uma galáxia irregular, mas parece um aglomerado de estrelas. Não deu muito certo. Essa aqui é a galáxia. Esse é um aluno que estava posteriormente, né? Então, ele teve que fazer aí as fases da Lua depois, porque existia um cronograma, enquanto eu socializava com os outros alunos galáxias. Então, esse é o... Então, assim, era um trabalho conjunto. Se vocês observarem essa imagem, né? Eu tenho aí o aluno, né? Que é Luiz, um aluno muito querido, que contribuiu muito para esse mestrado, para o meu mestrado, né? Para o meu produto didático, que me ajudou muito no Braille, né? Hoje, infelizmente, ele não está mais nesse plano, né? Então, assim, ele estava agora ensinando o colega sobre a fase da Lua. Então, era um trabalho em conjunto, né? Enquanto eu estava com um grupo de alunos, ele socializava com o outro colega o que ele já tinha aprendido. Então, deu certo, porque foi um trabalho em conjunto, não fiz sozinha. Se eu tivesse feito sozinha, não tinha dado certo. Então, esse foi o espectro que eu usei aí para mostrar os tipos de galáxias, né? Que eu ia trabalhar. E aí fui reproduzindo cada galáxia, não todas, né? Algumas galáxias, de forma maior, para que cada um pudesse ter acesso. Então, essa aí foi alguma das galáxias, né? Essa da esquerda, né? Para mim, aqui é da esquerda. Foi a representação aí da nossa galáxia. Eu achei muito interessante quando eu falei da nossa galáxia e falei da posição do nosso sistema solar, né? E dizia assim, o nosso sistema solar está localizado na periferia da nossa galáxia. Só que nem todos os alunos estavam nessa aula. Só estava Luiz e Rodrigo. Aí, em outro momento, eu estava socializando com outro aluno. Eu achei tão interessante quando o Luiz falava assim, para explicar da posição do Sol. Ele falava assim, você já foi em Salvador? Falava com um colega, ele já. Você
Quando você ficava em Salvador, você ficava onde? Ele falava assim, você ficava no centro, na periferia, como que era? Era próximo? Era não. Aí ele falava assim, é muito longe da onde eu ficava. Eu falei, então, pensa aí que o nosso sistema solar está muito longe, muito longe, muito longe, muito longe, muito longe do centro da nossa galáxia. E aí ele falava assim, então fica na periferia, né? Isso mesmo, fica na periferia. E aí também fui trabalhando com a Via Láctea, fui falando que que nada tá parado, né? No nosso universo. Do mesmo jeito que a Terra não está parada, o nosso Sol também não está parado, né? Na nossa galáxia, ele também faz um movimento aí de revolução, né? Em torno da nossa galáxia, mesmo que demora milhões de anos aí, mas ele faz. Então, fui mostrando para os contribuintes, né, os meus queridos alunos aí, que nada estava parado, estava em movimento, mesmo que a gente pensava que estava parado. Então, eu tive essa contribuição deles. E aí eu fui reproduzindo essas galáxias, né? Eu fui reproduzir alguns tipos de galáxias. Vocês podem observar que eu usei o mesmo material para representar o gasoso, né? Fui representando a parte mais densa, né? A parte do espiral, dos braços da galáxia. Então, eu fui tendo esse cuidado, né? Para falar, se eu vou voltar aqui, né? A nossa galáxia é do tipo espiral barrada, eu fui tentar reproduzir aqui, né? A questão aí para mostrar que além das espiras dos braços, ela também era barrada, tinha uma barrazinha. E aí eu fui reproduzindo essas galáxias, né, socializando com eles. Esse foi um momento aí que eles também tiveram que pôr a mão na massa, né? Aí chegou o momento deles reproduzirem aí o que eles aprenderam sobre galáxias. Eles tiveram esse momento aí de reproduzir o que eles aprenderam. E essa foi aí a resposta que eu tive dos alunos para dizer aí, para representar o que era uma galáxia do tipo espiral barrada, irregular. E eles foram reproduzindo da forma que eles aprenderam, como eles acreditavam que era a partir dos produtos que eu apresentei. Então, eu faço uma comparação, né, do espectro com alguma parte aí dos produtos que eles apresentaram. Então, eles colocam aqui uma barrinha, né, para mostrar que é uma espiral barrada. Eles não colocam a barra para representar que é uma espiral. E as irregulares aí eles foram fazendo, porque a irregular não tem formato, então eles foram fazendo aí como eles imaginaram. Então, todos esses produtos, eles foram confeccionados, eles foram produzidos, né, com muita dedicação, com muito carinho, com muito cuidado. Eles foram refeitos quando foram necessários, né? Porque assim, eu avaliava e eu também era avaliada, né? Como é que eu era avaliada? Quando eles falaram assim, né? Eles falaram me chamavam, Carlinha, eu estou achando que esse negócio não está assim bem gasoso, está faltando uma textura aqui. Então, assim, eles me avaliaram. Então, deu certo, porque a gente trabalhou junto. Volto a repetir, né? A gente trabalhou junto. Se fosse trabalhar sozinho, né? Uma andorinha só não faz verão. Nunca fez verão e jamais fará verão, né? Então, a gente precisa trabalhar em conjunto. Principalmente quando você trabalha com um público tão carente, né? O público da deficiência, eu vou falar assim, da deficiência no geral, porque nós somos deficientes, né? Todo mundo tem a sua deficiência, ninguém é perfeito. Mas trabalhar com a cegueira, né? Com alunos que têm essa deficiência visual, com alunos que têm a deficiência auditiva,
com alunos que têm a deficiência intelectual e motora, são N deficiências. Precisa de cuidado, precisa ser olhado com outros olhos. Estou falando de uma educação especial? Nunca. Eu estou falando de uma educação inclusiva. Mas é preciso a gente analisar as necessidades particulares de cada um. Então, os meus produtos didáticos, eles foram pensados para uma sala inclusiva. Eu não pensei só uma sala para alunos com deficiência visual. No entanto, que todos os meus produtos didáticos e todas as respostas que eu tive serviriam para qualquer público. Então, eu tive esse cuidado. E falando agora como professora, né, eu tento trazer isso para os meus alunos. Então, hoje, eu aprendi muito com o projeto do mestrado de ver a necessidade de cada um. Então, quando eu estava em 2018, acho que foi 2018, foi. Logo depois que eu apresentei a dissertação, então, quando eu estava lá na Escola Maria Bernarda, a gente trabalhou com astronomia para cegos, né? Os alunos fizeram os produtos dele, reproduziram alguns que eu tinha, e os alunos do CEAP que participaram do meu projeto também foram. Eles foram avaliar, né, a contribuição dos alunos que estava no meu projeto, né, os alunos aí da Escola Maria Bernarda. Hoje, né, agora no ano de 2020, também trabalhei com a Escola Intelectus, né, a ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de número 4, que vem falar de educação, que vem falar de uma educação de qualidade, uma educação inclusiva, de uma educação equitativa. Só que, no meio pandêmico, tudo mudou. Como que seria hoje se esses meus alunos estivessem tendo aula virtual, né? Como que seria esse processo aí de aprendizagem? Então, eu levei para esse projeto para os alunos para que eles pensassem e produzissem um produto didático aí, de tema livre, coloquei de tema livre aí, entre as ciências, né? A física, a química e a biologia, e aí eu tive projetos, né, falando do coronavírus, aí eles fizeram o produto didático do coronavírus, a parte do Braille foi eu que escrevi, outros fizeram aí o sistema solar, mas eu não queria só o sistema solar, eu queria o sistema solar com uma explicação aí da gravitação universal, né, de Isaac Newton, e uma comparação aí com Albert Einstein, né, para falar da questão aí da estrela, né, quando o nosso Sol queimar toda a sua matéria, toda a sua massa, o que vai acontecer? Então, Isaac Newton diz que é instantaneamente, Einstein não. Então, eu queria que esse sistema solar contemplasse tudo isso. Fizeram só? Não. Né? A gente trabalhou junto, por isso que deu certo. Outros falaram dos modelos atômicos. Então, assim, eu sou professora. Além de ser professora, eu sou educadora, né? Eu falo de educadora no sentido de não só ser conteudista, né? De levar que os meus alunos pensem no outro, né? Pensem na necessidade de uma educação igual para todos. Então, eles tiveram que produzir, eles tiveram que estudar, eles tiveram que pegar a Constituição Federal. Então, assim, foi trabalhoso, né? Foram 70 dias aí de trabalho, né? Além de todo o conteúdo planejado. Mas deu certo. Então, do mesmo jeito que eu comecei com a frase de Rubem Alves, né? Eu vou terminar com outra frase. Só que essa frase agora é minha, né? Durante o mestrado eu ficava pensando, né? Como que eu poderia
contemplar aí todas essas pessoas que participaram aí do meu projeto. Eu sou eternamente grata, né, aos meus professores do mestrado, também aos meus professores da graduação, né, porque é contínuo, e grato aos profissionais do CEAP, né, a todos os profissionais, principalmente, né, o núcleo de deficiência visual, e aos meus alunos. Então, quando eu escrevi a minha dissertação, eu escrevi a minha dissertação na primeira pessoa. Por que eu escrevi a minha dissertação na primeira pessoa? Porque o meu objetivo é quem pegar a minha dissertação para ler, sinta a necessidade de pensar nesse público. Né? Sinta a necessidade, porque as falas eram assim, ninguém quer trabalhar com a gente dá trabalho. A gente é um público esquecido, Pro. Outros falaram, Pro, eu nunca sabia que o Sol dava uma volta na nossa galáxia. Eu nunca sabia que existia um cinturão de asteroide. Eu não sabia de zona habitável. Então, assim, é um ensino precário. Não é um ensino de qualidade. Então, quando eu pensei no trabalho das ODS, foi que contemplasse aí e que eles pensassem, né? Eu não sei o que eles serão amanhã, mas eu acredito que serão pessoas melhores. Então, para finalizar, né, eu trago essa frase aí, né? Quem enxergar é ver além das entrelinhas, né? Ver com a alma, é sentir, apalpar, é poder falar sobre. Essa frase é minha, né? Eu coloco aí Carla Santana. E, e hoje eu estou aqui, né? Porque eu me apoiei em ombros de gigantes. Né? E esses gigantes aí foram todas as pessoas que contribuíram, né, para o meu processo, do meu processo educacional, desde quando eu morava lá em Tanhaçu, que eu estudava na escola, né, João Durval, Joana Angélica, fui para o Centro Educacional de Tanhaçu, de lá eu fui para a UFES, continuei na UFES e hoje eu estou aqui em Itaberaba, né, falando com vocês. Eu agradeço a todos, né, por estar aqui, né, e que a gente possa pensar aí em contribuir, né, para uma vida melhor, para uma educação melhor. A gente precisa fazer diferença no mundo que nós estamos. Muito obrigada. Obrigada, Carla. Aqui no canal do YouTube só tem elogio para você. Bom, eu parabenizo você pela apresentação, foi uma apresentação maravilhosa, todos elogiando. Eu agradeço demais a sua presença e eu gostaria de perguntar à professora Vera, né, que foi sua orientadora também, se Vera quer comentar alguma coisa e dar uma olhada aqui no chat daqui da sala e fazer essa interação enquanto eu olho o chat lá do YouTube. Pode ser, Vera? Pode ser, sim. Pronto. Eu não tenho muito a falar do trabalho de Carla, só que deu trabalho, né, Carla? Cada dia que ela chegava, isso aqui não deu certo, arrancando os cabelos, mas enfim, você apresentou direitinho nesse sentido, né, de mostrar o quão assim, você se dedicou e teve um cuidado especial para com seus alunos, né? O Tarcísio Lopes, aqui no chat, ele colocou vários comentários, Carla, depois você olha, como uma espécie de... Ele não está podendo falar, porque ele fez uma cirurgia na boca, por isso que ele está escrevendo aqui. Parabenizou o seu trabalho, continue, né, incentivando você a continuar, que é muito importante. E fazendo uma rápida pesquisa, ele comenta a respeito de vários filósofos, poetas, tal, que têm vínculo, né, com a deficiência visual. Então, depois você dá uma olhadinha aqui no chat, ele comenta várias... Seria uma possibilidade de você também tratar a parte da história, né, ligada às pessoas que têm essa parte, essa parte da deficiência, no caso, né,
ou cego, Verdade. ou baixa visão, enfim. Porque, assim, na verdade, né? Também não tô identificando uma pergunta específica, mas muito elogiada. Fala. Assim, na verdade, né? Quando eu faço, eu estou vendo aqui o chat que ele vem falar de Euler, né? De Isso, Leonardo, isso, Galileu e tal. Galileu. Então, assim, quando eu escrevi a minha dissertação, eu falei, né? Eu tentei viajar pela história, né? Do belo, né? Eu fui pensar, fui para o belo, né? Para a questão da perfeição. E foi trabalhoso, Uhum. né? Eu não cito essas pessoas aí que ele falou, né? Até por falta de conhecimento. Tá vendo como é bom? Já estou aprendendo. A troca é uma coisa maravilhosa, né? Agora vai para o doutorado. Com Que eu vou certeza. continuar com a mesma linha de pesquisa, né? Eu me apaixonei pelo público. Eu acho que também o retorno que eu tive foi um retorno assim maravilhoso. Foi um retorno que eu nunca imaginei, né? Uhum. Que foi tanta dificuldade, fazia uma coisa, não dava certo, fazia a outra, não dava certo. Aí teve um dia que eu acordei de madrugada, eu falei assim, comecei a mexer nas coisas, aí foi saindo, foi surgindo as coisas, e numa madrugada eu consegui, assim, rabiscar, né, o que poderia ser feito. Eu me lembro de você com acho que tipo sacola, nem me lembro direito, um monte de material e vinha toda vez que ia para a aula. E, enfim, a gente conversava, né, com o Irã, claro, o Irã foi teu Sim, orientador, eu só bisbilhotei o trabalho, né? Enfim, contribuiu muito. mas foi Então, muito legal. Foi assim uma aprendizagem para todos, né? Inclusive até o termo deficiente visual, baixa visão, né? Foram coisas que eu também aprendi, porque eu não tinha conhecimento. Então, assim, orientar trabalho nos ajuda também a crescer bastante, né? Então, sim. a gente dividiu um pouco a sua angústia, mas no final deu tudo certo, graças a Deus. Você ainda Então, tem assim, esses kits que você desenvolveu no mestrado? Você reproduziu novamente? Como é que é? tenho sim, pronto, tenho alguns ainda. Eu Então tá vou joia. fazer, vou confeccionar uns novos com um tempo de durabilidade e vou levar de presente para o Opa! Antares. É porque tem, eu não sei se Selma vai falar, mas tem uma pergunta aqui da Mariângela, né, que é lá do Itajubá, Minas Gerais, do LNA, se você continua produzindo esse material didático. Eu Porque continuo você sim, continua dando aula, né, para os eu meninos lá. continuo dando aula, né? Eu continuo produzindo. Então, assim, aqui é porque tá um pouco, minha luz não é tão boa, então assim, eu tenho sempre, tá vendo? Aqui é um produto, aqui é o Ah, meu Deus, parece o coronavírus. mas é o coronavírus mesmo, foi para Ave explicar o Maria. coronavírus para cegos, né? Aí eu tenho aí a questão Ah, você não ficou então só na astronomia, você está ampliando Não, o essa seu aqui foi leque. porque, assim, se meus alunos escolheram o coronavírus, eu não podia falar para Não ele, tem não jeito. faça. Então, assim, eu falei, faça, e aí eu me viro agora como é que eu vou poder pensar, Eu porque vou eu não sou brincar. bióloga. Pega uma mamona, a mamona e o coronavírus está aí. Então, assim, por exemplo, os alunos fizeram para explicar a estação do ano. Aí eu achei incrível, porque eles fizeram móvel, né? Para mover. Olha que legal. E Que aí legal. Aí vai movendo. Aí ele explica o movimento de revolução, explica o movimento de rotação. Muito E legal. aí, tá aqui. Então, assim, eu estou Mas aí tentando esses que desenvolveram esse kit baixa visão ou cego mesmo? para os dois públicos, pronto. Tá. A única coisa que ainda não tem aqui, porque ficou da minha responsabilidade, é a questão do braille, né? Sim. Hoje eu tenho uma reglete, né? Meu instrumento de escrita braille. Só que eu estou no processo de alfabetização, gente. É muito difícil. Porque se eu escrevo uma letrinha, porque assim, o braille, normalmente a gente escreve da esquerda para a direita, né? E o braille eu escrevo da Contrário. direita para a esquerda.
Então, assim, se eu erro uma palavra, uma letrinha, errou tudo. Então, eu tenho que começar tudo de novo. Então, assim, eu E tô naquele... essa impressora você adquiriu, a escola Não, que Flora, adquiriu? eu Ah, não não tenho a tem? impressora. Quem tem é o Ah, CEAP. É o CEAP que tem entendi. impressora em braille. O meu Sim, braille é feito aqui, ó, manualmente. entendi. Aí você, Então, se errar, tem que voltar tudo. aí tem que voltar tudo. Então, Poxa, que assim, trabalho. a única coisa que falta nos produtos didáticos é a questão do braille, né? Só o sistema solar. Então, quando eles fizeram o sistema solar, a gente fez, né? Uhum, Colocando aí a curvatura do espaço-tempo. A gente tentou colocar a curvatura do espaço-tempo, a gente tentou colocar como que seria, a gente representou como que Isaac Newton, né, pensou aí na questão quando o Sol, né, sim, perdesse queimasse todo, e colocamos a visão de Albert Einstein tudo no mesmo produto. tá. Então, Trabalhão. assim, está amadurecendo, né? Não é uma É. coisa assim, 100%, mas dá para falar um pouquinho. É. A Georgia falou aqui para você que com constelações indígenas também o trabalho deve ficar fantástico, É, eu né? quero fazer Amplia essas mais constelações ainda o indígenas. acesso, né, ao conhecimento desses seus estudantes aí. Sim. Seria fantástico mesmo. Porque aí tem Agora tem muito animal, né, assim, e são poucas isso, as o constelações. pavão, E, a o questão homem velho lá, o índio, velho, né? é isso. Bom, Então, Jorge é assim, melhor para falar do que eu. pois é, então, assim, estou pensando aí na questão do. São assim, eu tenho alguns. É uma relação de coisas ainda a fazer. Mariângela está perguntando aqui se tem mais colegas seus interessados em usar esses seus kits didáticos. Como é que repercutiu a Geórgia? Como é que repercutiu o trabalho docente em outros professores? Né? Se você pode verificar essa repercussão, se fez a diferença, né? Pelo menos nas escolas onde você atua. Isso. Nas escolas que eu atuo, fez a diferença sim, né? A primeira diferença fez com o público, né? Com os alunos. Eles já puderam Uhum. já parar para analisar, né, de como seria. Eu perguntava, gente, imagina aí, se você fosse cego, não é colocar uma venda no olho, não, é se você, porque Não, colocar uma venda no olho não é eu ser lembro que cego, você falava isso para mim, Pro, não adianta a senhora colocar venda no olho para tocar, porque a senhora sabe o que é. o que é. Eu falei, eu quero, a gente vai viver, vamos por Alice no País das Maravilhas, que nessa verdade não vai ser das maravilhas, e imagine que você é cego. Como que eu Sim. estaria dando uma aula de física para você hoje, online? Como que eu estaria falando das leis de Newton? Como eu estaria falando da gravitação universal, do sistema heliocêntrico? Eu falei, vamos para o sistema heliocêntrico e geocêntrico, que a gente sabe que não é mais nenhum desses, para esses alunos. Eles só iam Online, ficar online sem online, imagem. online, Sem sem, imagem. online. Então, assim, eles já pararam, né? Então, assim, no momento que eles sentaram para produzir os seus produtos, eles tinham que pensar. E pensar Uhum, assim, tentar pensar como cegos, né? sim. Em relação dos meus produtos didáticos, eu tive alguns colegas que já pediram eles, né, para levar para a escola. Me empresta para levar para a escola tal. Também eu já fui convidada para ir em outras escolas, né? Mas aí também deu uma paradinha. Uhum. Vale Eu, ressaltar que eu ainda estou aguardando até a resposta até hoje do NIT, né? NTI aí, do NIT. Nunca me tem que deram insistir, retorno. tem que insistir, filha, tem que insistir. Não, não tem jeito, infelizmente, né? A gente. Na verdade, assim, logo quando eu terminei o mestrado, eu entrei em contato com a USP. Eu entrei em contato com uma pessoa da USP, eu mandei as fotos, mandei tudo, né? Todo mundo ficaram louco, porque eu queria patentear. Meu Sim, objetivo sim. era esse. E aí eles falaram, aí me perguntaram onde eu estudei e tal. Aí ele falou que eles não poderiam, que eu já tinha um vínculo de estudo. Então, só Ah, poderia fazer isso pela UFES. entendi. Vamos de novo, Carla. Vamos lá. Me manda as É, coisas, eu tento, porque acho que até mudou a coordenação do NIT, sabe? O núcleo, sim, né? Que você fala de isso.
que fica junto da PPPG, mudou a coordenação. Então, pode ser que nessa passagem de coordenação possa, sei lá, se perder o documento em algum momento, não sei. Manda de novo, que aí eu tento intervir. Pode ser? Vou tentar, vou mandar sim. Beleza. Bom, aqui no chat do YouTube não identifico pergunta mais alguma. Aqui do Meet também não. Selma, vou passar a palavra para você. Viu, Carla? Eu agradeço muito, eu acho lindo seu trabalho, eu sou admiradora do trabalho. Desde que você apresentou aqui, que eu dizia mesmo assim, né? Porque aqui você foi falar, na época quando você foi falar, do primeiro momento, das ideias, você ainda estava bem no início do mestrado. Aí eu disse, depois eu só quero ver. E eu lembro que na época que você colocou o convite da defesa, né? E eu via uma mesa com esse seu, né, com os seus produtos lá, eu digo, oh, meu Deus, só que eu estou a 400 quilômetros de distância, não dá para ir, né? Mas foi muito bom ver isso agora, né? Eu acho que é um trabalho que deve ser replicado